Bom dia, turma. Sétima atividade de física. Vamos continuar com o conteúdo da aula passada, cinemática, movimento uniforme. O conteúdo vai se encontrar na página 59 a 62 e vocês terão que responder as questões 17, 18, 19 e 25, o item, apenas os itens A, B e C, da página 63 e 64. Não precisa copiar as questões no caderno, apenas responder. 17ª questão, página 63. Ela fala que, analogamente aos marcos quilômetros, existem nas ruas e avenidas os marcos métricos, que são os números colocados na fachada de casas e edifícios. Considere uma pessoa caminhando pela rua com um movimento uniforme. Se é movimento uniforme, a velocidade é constante. A tabela a seguir nos dá a posição da pessoa indicada pelo marco métrico em função do tempo. Então, aqui é o tempo em segundos e aqui é o marco métrico. No tempo zero, que é de onde ele partiu, o espaço onde ele partiu era 75 metros. A 20 segundos, 95 metros, depois de 40 segundos, 115 metros, e depois de 60 segundos, 135 metros. Aí aqui é como fosse o desenho da pessoa andando na rua. Observe que a cada 20 segundos a pessoa percorre 20 metros. Calcule a velocidade escalar com que a pessoa caminha e seu espaço. Lembram que a fórmula... Relembrando que para achar a velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Na questão ele já te fala. Observe que a cada 20 segundos a pessoa percorre 20 metros. Então, a variação do meu espaço é 20 e a variação do tempo é 20. 20 dividido por 20, você vai achar o valor da velocidade, que é o item A. O item B quer que você determine a função horária do espaço para esse movimento. Então, eu vou fazer para o espaço inicial, com o espaço inicial. O espaço inicial dele era quanto? No tempo zero é de onde ele partiu, é o tempo inicial. Então, o marco dele nesse tempo inicial é 75 metros. Esse é o espaço inicial dele. Então, ele quer a função horária. Então, relembrando, a fórmula da função horária é espaço final igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. O espaço inicial, qual é o espaço inicial? Eu acabei de falar, é 75 metros. E aí, você vai colocar a velocidade que você achou no item A. Você ainda não tem o espaço final nem o tempo. Então, você só vai jogar esses valores na função horária do espaço. Essa vai ser a função horária dele no espaço inicial, certo? E o item C fala, se ele continuar nesse passo, quanto tempo a pessoa levará para ir do cinema até a sua casa, situada no número 275 da mesma rua. Então, ele me dá o espaço final. Ele fala que o espaço final é 275, certo? Então, o que eu irei fazer no item C? Você irá usar a função horária que você achou aqui para o item B, você vai usar no item C, só que aqui no item B a gente não tinha um espaço final, lembram? A gente só tinha um espaço inicial e a velocidade. Aí, no caso aqui no item C, você vai usar essa mesma função horária, só que você vai colocar o valor do espaço final que agora ele te deu no item C, que no caso é 275, certo? Aí você vai resolver o cálculo e vai achar o tempo, que é o que ele quer. Em quanto tempo essa pessoa vai levar para ir do cinema à casa dele? Você vai achar o tempo em segundos, certo? Bom, a 18ª, ela fala que um automóvel se desloca numa rodovia com velocidade constante, movimento uniforme, indicando pelo velocímetro na foto abaixo.
O celular do motorista toca e, tentando imprudentemente alcançar o telefone enquanto dirige, sua atenção se desvia durante 2 segundos. Qual é a distância percorrida pelo automóvel desgovernado nesse intervalo de tempo? Cite algumas consequências desse ato imprudente, considerando a distância percorrida pelo automóvel durante a distração do motorista. Então, o que a questão me dá? Vamos anotar os dados da questão. A questão me dá a velocidade, mas, professora, não está escrito a velocidade, mas ele te dá uma foto mostrando a velocidade, que ele está entre 80 e 100. Ele fica bem no meio do outro ponteiro, então é 90. Então, ele está a 90 km por hora. Porém, eu tenho que transformar esse valor em metros por segundo. Ele está em quilômetros por hora, eu preciso transformar em metros por segundo. Como é que eu faço? Eu vou pegar 90 e dividir por 3,6. O resultado vai estar em metros por segundo. A variação do tempo ele me dá, que é 2 segundos. E ele quer a variação do espaço. Em quanto tempo qual a distância percorrida por esse automóvel desgovernado nesse intervalo de tempo que ele tenta alcançar o telefone enquanto dirige. Então, essa questão ela é bem simples, você só vai colocar aqui, jogar na fórmula, o valor da velocidade média que você vai achar em metros por segundo e a variação do tempo, que é 2 segundos, e ele vai querer a variação do espaço. Aí, professora, como é que eu resolvo essa conta? Como os valores aqui, ó, eles vão estar em lados opostos, e aqui ele vai estar dividindo, a variação do tempo vai estar dividindo. Para você achar a variação do espaço, você vai ter que passar esse valor da variação do tempo, que é 2, para antes da igualdade. Se ele está depois da igualdade dividindo, ele vai passar antes da igualdade multiplicando. Então, vai ficar a variação do espaço é igual a velocidade média vezes a variação do tempo, certo? E aí você vai multiplicar a velocidade média pela variação do tempo, que a velocidade média você vai achar, e a variação do tempo é 2. Depois que você resolver esse valor, você vai achar a variação do espaço em metros. Então, essa distância que você achar, essa variação do espaço que você achar, é a distância que esse motorista andou desgovernado tentando pegar o celular. Certo? E aí você dá um exemplo do que poderia ter causado durante esse tempo que ele ficou desgovernado. O que ele poderia ter causado? Certo? Próxima questão. 19ª questão fala que o movimento uniforme é aquele no qual um móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Dê exemplos de movimento uniforme que ocorre no dia a dia. Então, vocês vão ter que dar exemplos de movimentos uniformes no dia a dia de cada um. Aí vai de vocês qual exemplo vocês irão dar. Próxima questão, 25ª. Ela fala que 2 móveis, A e B, movem-se um de encontro ao outro em movimento uniforme, velocidade constante, então. Suas velocidades, aí ele fala a velocidade de cada um, 12 metros por segundo e 8 metros por segundo, respectivamente, no instante em que o tempo é 0. Os carros ocupam as posições indicadas no esquema. Considere desprezíveis as dimensões dos automóveis. Vamos orientar a trajetória de A para B e adotar a posição inicial de A como origem do espaço. O item A, ele quer que você escreva as funções horárias do espaço A e B. Então, vamos lá para os dados do item A. O móvel A, o espaço inicial dele é 0. E a velocidade? 12 metros por segundo, a questão me deu. Do móvel B, o espaço inicial dele é 200 metros.
E a velocidade dele, a questão também me deu, menos 80 metros por segundo. Ele quer a função horária do móvel A e a função horária do móvel B. Então, a única coisa que eu vou fazer é jogar esses valores na fórmula da função horária, que é espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Você vai colocar esses valores na fórmula, tanto para o móvel A, depois para o móvel B. Então, você vai ter a função horária do móvel A e a função horária do móvel B, ok? Bom, o item B quer que você determine o instante do encontro dos dois carros. Se é o instante do encontro dos dois carros, vai ficar o espaço final de A é igual ao espaço final de B. Mas e aí, o que eu faço com essa informação, professora? Você vai pegar a função horária que você achou no item A, do móvel A e do móvel B, e você vai colocar elas aqui. Qual é a função horária do móvel A? Vamos dizer que seja um exemplo só. 20 vezes T. Essa é a função horária do móvel A. Um exemplo, não é essa. Igual a função horária do móvel B que você achou. Um exemplo é 100 menos 4 vezes o tempo. Então, você vai igualar a função horária do móvel A com a função horária do móvel B. Depois que você fizer isso, você vai resolver os cálculos, certo? Resolvendo o cálculo, você vai achar o tempo em segundos que os dois carros irão se encontrar, ok? Passar para o próximo item, que é o item C. O item C, ele pergunta a que distância da posição inicial de A ocorre o encontro. Então, gente, no item C, vocês vão ter que determinar o espaço final do móvel A no tempo encontrado no item B. No item B, você vai achar o tempo, certo? Esse tempo que você achar, você vai usar no item C. Aí, qual é a fórmula que você vai usar? Você vai usar a função horária do móvel A que você encontrou no item A. Então, você vai pegar essa função horária, um exemplo. Eu dei aqui a função horária como exemplo aqui do móvel A, 20 vezes T. Então, eu vou pegar essa função horária do móvel A que eu achei no item A, que no caso não é essa daqui é só um exemplo. E aí, eu vou pegar o valor que eu achei aqui do tempo e jogar nessa fórmula. Só vou jogar aqui na fórmula e vou multiplicar pelo valor aqui que é do espaço inicial. E eu vou achar o espaço final de A. A distância, aí eu vou achar a distância da posição inicial de A, aonde ocorre o encontro, certo? Dos dois móveis. É só isso, lembrando, não esqueçam, esses valores aqui que eu coloquei não são as funções horárias verdadeiras. Eu só dei um exemplo porque eu precisava explicar para vocês. Então, essa não é a função horária verdadeira do móvel A e do móvel B. Espero ter ajudado. Se houver alguma dúvida, me chamem no privado, no WhatsApp, que eu irei ajudá-los. Bons estudos!